Já falaram para você que você tem cobrança espiritual ou cobrança mediúnica? Tem gente que fala cobrança espiritual, tem gente que fala cobrança mediúnica. Já falaram para você que se você não entrasse para o terreiro, por exemplo, o orixá ia cobrar, sua vida ia ficar cada vez pior? Já falaram para você que o orixá tal, por exemplo, ele exige de você, ele quer que você dê um presente para ele, que faça uma obrigação? Já falaram que a pombagira está cobrando? Enfim, já falaram esse tipo de coisa para você, de cobrança espiritual? É sobre isso que nós queremos conversar hoje. Eu quero falar para você sobre cobrança espiritual, o que, que é, como é, se acontece, se não acontece, que é para a gente poder entender de uma forma melhor. E talvez a forma como eu vou falar para você, eu não sei se você já escutou dessa maneira, mas eu tenho certeza que vai ser uma forma bem mais racional do que normalmente as pessoas entendem. Eu quero começar dizendo que se eu fosse a um terreiro pela primeira vez e me dissesse assim, olha, o seu guia está cobrando, o seu orixá está cobrando de você. Está cobrando que você coloque roupa, está cobrando que você trabalhe no terreiro, ou então que você faça algum trabalho. E se não fizer isso, a sua vida não vai para frente, você vai ter muitos problemas. Vocês sabem o que eu faria se alguém me dissesse isso na primeira vez que eu fosse a um terreiro? Eu ia agradecer pelos conselhos, ia sair dali e nunca mais eu iria colocar meus pés em terreiro nenhum. Sabe por quê? Porque eu não admitiria, em hipótese alguma, que um espírito que se diz de luz, que se diz assim hiper cheio de consciência, me forçasse a qualquer coisa, que desrespeitasse o meu livre-arbítrio, que é um dom dado por Deus. E aí, eu iria concluir o quê? Que ali ou não tem espírito nenhum, ou então que os espíritos que estão ali não são assim tão elevados como se diz. Porque se o meu livre-arbítrio, que é uma lei divina, é um dom dado por Deus, eles estão querendo interferir, isso não tem relação com o espírito iluminado, não tem relação com alguém de uma grande consciência. Isso contradiz uma lei divina. Então, se espírito nenhum que seja consciente, que tenha um alto grau de evolução, é capaz de contradizer leis divinas, então por que tem tanta história de cobrança espiritual? É isso que eu quero começar a explicar para você, e eu queria que você prestasse atenção para você entender exatamente o que, que é a cobrança espiritual. Às vezes, como eu disse lá no princípio, as pessoas falam: olha, o orixá está cobrando, o orixá quer que faça isso, o guia quer que faça isso. Então, vamos entender o porquê que às vezes as pessoas falam dessa maneira e o que, que é a cobrança realmente. Na verdade, o termo cobrança, ele até está correto, mas na maioria das vezes ele não é bem compreendido. E justamente por ele não ser bem compreendido, é que as pessoas às vezes falam dessa forma: olha, o orixá está cobrando, o orixá quer que você faça, o seu guia está cobrando, a pombagira está cobrando, quer que você trabalhe ou quer um presente. Justamente pelo termo cobrança não ser bem compreendido. Deixa eu tentar explicar melhor para você. Vamos começar raciocinando, você vai acompanhar o meu raciocínio e você vai conseguir entender onde eu quero chegar. Nós não somos só corpo físico. Na verdade, a gente é um aglomerado de muitas coisas. A gente tem muitas camadas energéticas, a gente tem muitos corpos diferentes, corpo mental, corpo astral, enfim, várias coisas. Mas vamos resumir. Vamos dizer que nós sejamos somente a união de corpo e espírito, ou pelo menos tudo isso, né? Corpo e espírito, que já é muita coisa. Então, se a gente é corpo e espírito, o nosso bem-estar integral, ele só vai acontecer quando tanto o nosso organismo material estiver bem, quanto o organismo espiritual estiver bem. Quando eu estou falando organismo espiritual, eu estou falando desse aglomerado todo de energias que nós somos, essas camadas todas, esses corpos todos invisíveis que nós temos. Eu estou resumindo isso num organismo espiritual. Então, se a gente é corpo e espírito, se a gente é matéria e espírito, a gente só vai estar bem se o corpo estiver bem e se o nosso organismo espiritual também estiver bem. Se um deles tiver algum problema, o outro também vai sofrer. Uma pessoa doente, por exemplo, do corpo físico, ela com o tempo ela vai acabar tendo problema energético por conta dessa doença física, porque a doença também vai afetar as suas energias. Assim como uma pessoa com problemas energéticos, espirituais, um dia ela vai acabar tendo problema físico também. Uma coisa interfere sobre a outra, nós somos seres integrais. Então as coisas são interligadas, porque apesar da gente ser corpo e espírito, a gente é um só. Mas como cuidar do corpo físico, você sabe.
Eu sei, todos nós sabemos. O que é preciso para o nosso corpo físico ficar sempre saudável, ficar bem? Três coisas, basicamente, né? A gente precisa de algum nível de atividade física, a gente precisa ter períodos de repouso, de descanso, e a gente precisa ter uma boa alimentação. Basicamente, é isso para a gente ficar bem fisicamente. Se a gente não cuida da nossa alimentação, por exemplo, a gente pode acontecer o quê? A gente vai acabar ingerindo mais alimentos de um determinado tipo, menos de outros, e aí que também são essenciais para nós, para a nossa saúde, e aí o nosso organismo vai ficar desbalanceado. A gente vai acumular no nosso organismo, se a gente absorve mais nutrientes de um tipo, menos de outro, a gente vai acumular em nosso organismo alguns elementos e que para algumas pessoas podem ser críticos, como por exemplo o açúcar. O açúcar para o diabético ele é crítico. Se o diabético acumular no seu corpo aí o açúcar, vai ter problema. E aí a gente pode acumular algumas substâncias, alguns elementos, e ficar com debilidade de outros, que podem também ser essenciais, como o próprio açúcar para o hipoglicêmico. Então, o que eu estou querendo dizer é que se a gente não prestar atenção na nossa alimentação, se a gente comer de qualquer coisa, se a gente não balancear a nossa alimentação, a gente pode vir a ter problema porque está com excesso ou com a falta de algum nutriente. Então, a nossa alimentação desbalanceada, e o balanço é diferente para cada um, porque depende das suas necessidades naturais. Como eu falei, o açúcar é ruim para um, mas é bom para outro. Esse nosso balanço ou esse nosso desbalanço é que pode causar uma doença. Quando a gente percebe que a gente está ficando com algum problema por falta de balanceamento de nutrientes, o que a gente faz? Se você percebe que você está tendo algum problema pelas coisas que você está comendo, que você não está sabendo exatamente o que comer, você vai procurar um orientador nutricional, um nutricionista. E aí o nutricionista vai te orientar. Com o nosso corpo, eu estou falando do corpo físico, mas com o nosso corpo espiritual, tudo acontece de forma muito semelhante. Só que o nosso corpo espiritual, para estar bem, ele não precisa dos alimentos, ele precisa se alimentar de energias. Então, também é necessário para o seu bem-estar, do seu corpo espiritual, a mesma coisa que é preciso lá para o corpo físico. Para o corpo físico, eu falei que o corpo físico está bem quando a gente tem um certo nível de atividades físicas, período de repouso e alimentação. Uma boa alimentação. Para o seu corpo espiritual ficar bem, ele precisa exatamente da mesma coisa. Ele precisa de atividade espiritual, ele precisa de períodos de repouso, você não pode ficar em atividade espiritual o tempo inteiro, e ele precisa também, sabe do quê? De uma boa alimentação. Só que a alimentação dele não é física, é uma alimentação energética. A comida física, a gente pega ali na geladeira, a gente come. Já a alimentação energética, onde é que nós absorvemos? Nós absorvemos da natureza. Em primeiro lugar, né? Mas também a gente absorve dos ambientes que a gente vai, das pessoas com quem a gente convive, dos nossos próprios pensamentos, que também geram energias e a gente se alimenta delas. Então, o nosso corpo espiritual se alimenta de energias e a gente está absorvendo energias o tempo inteiro. Do ambiente, das pessoas, de nós mesmos. Mas assim como lá no corpo físico, a alimentação tem que ser balanceada, porque senão vai gerar alguma doença, no nosso corpo energético, essa alimentação energética também tem que ser balanceada, porque senão a gente vai absorver mais de um tipo de energia do que de outro. E aí a gente pode ficar desbalanceado energeticamente. Lembra lá do açúcar que eu falei, da alimentação física, que para uns é muito bom, para outros é muito ruim? Para o diabético, para o hipoglicêmico, as coisas são diferentes. Então, se a gente não tem uma alimentação física balanceada, vai ter problema físico. Se a gente não tem uma alimentação energética balanceada, a gente vai ter problema energético. A gente pode estar absorvendo mais energia de um tipo que de outro. E aquele tipo nos faz mal. O outro tipo é que nos faria bem. E da mesma forma que acontece com os alimentos, essas energias são essenciais para nós. Tem energias, inclusive, que são essenciais para uma pessoa, para umas pessoas, mas que para outras fazem mal. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, minha gente, assim como o hipoglicêmico que eu falei, que precisa de açúcar, tem pessoas entre nós que precisam de mais um tipo de energia do que dos outros. Tem pessoas que precisam de um outro tipo de energia. Cada um tem a sua característica natural, é coisa da própria pessoa. Então, quando algum tipo de energia que nós estamos nos alimentando, nós estamos absorvendo, quando algum tipo dessas energias começa a acumular no nosso organismo espiritual e outro tipo de energia faltar, a gente vai ficar desbalanceado.
A gente vai ficar desequilibrado. E aí, como consequência, assim como acontece no corpo físico, algumas coisas não agradáveis vão começar a acontecer no nosso corpo espiritual. E quando a gente sente isso, o que a gente faz? Primeira coisa é procurar o auxílio de um orientador espiritual. Lembra que quando o problema é no corpo físico, você vai procurar o orientador nutricional para dizer o que você tem que comer? Quando o problema é energético, você tem que procurar um orientador espiritual para ele avaliar e para ele dizer como que você pode melhorar a sua alimentação espiritual, para você absorver mais daquelas energias que são essenciais para você e para você diminuir a concentração daquelas que você tem absorvido e que fazem mal para você. E aí, quando você conseguir aquela nova dieta, quando conseguir seguir aquela nova dieta espiritual, aquela nova dieta energética, você vai conseguir novamente seu ponto de equilíbrio. Então, cada um de nós absorve energias diferentes e tem energias que são essenciais para uns e que não são essenciais para outros fazem mal. Então, eu vou dar exemplos para você. Olha, se uma pessoa é filha de Oxum, por exemplo, se ela é filha de Oxum, então as energias que Oxum emana, as energias que são irradiadas de Oxum, são energias essenciais para aquela pessoa. Ela tem um vínculo grande energético com Oxum, ela precisa das energias de Oxum. Mas, ao mesmo tempo, também não pode ficar em excesso aquelas energias, tem que ser na dose certa. Mas aquela pessoa precisa das energias de Oxum. Se faltar energia de Oxum para ela, para aquela pessoa, ou se estiver em excesso, vai ter desequilíbrio. E problemas podem acontecer. E aí, tanto a nível energético quanto a nível físico. Lembra que eu falei que os nossos corpos eles interagem? Então, o nosso corpo espiritual vai começar a ficar doente e vai acabar causando problema no corpo físico. Então, quem é filho de Oxum precisa das energias de Oxum. É a energia, é o açúcar para o hipoglicêmico. A Oxum, nesse caso, é o açúcar para o hipoglicêmico, só que olhando em termos espirituais. Então, nesse caso, quando você, filho de Oxum, estiver desequilibrado, se você for num bom orientador espiritual, ele vai lhe aconselhar, por exemplo, alguma coisa como, olha, o seu corpo energético está desbalanceado, você está com as energias desequilibradas, e para melhorar, você tem que absorver energia de Oxum, está faltando energia de Oxum para você. Você tem que incluir na sua alimentação energética energias de Oxum, porque isso é essencial, você é filho de Oxum. E isso pode ser feito de duas maneiras. Ele vai falar para você, olha, ou através de uma atividade espiritual contínua, em que você seja alimentado dessa energia, que você seja conectado continuamente às vibrações de Mãe Oxum para absorver essas energias dela. Ou então você faz ali um trabalho, faz um trabalho com elementos materiais e que vão trazer para você uma dose grande e rápida dessas energias, vão conectar você rapidamente com a energia de Oxum. Tem esses dois tipos. Olha só, olha a forma como eu estou explicando agora, como pode ser uma forma um pouco mais clara, mas no fundo não quer dizer a mesma coisa que aquela pessoa que falou para você, você tem cobrança espiritual, Oxum está cobrando que você trabalhe. Ou então, olha, tem que dar um presente para Oxum. Na verdade, no fundo, o que essa pessoa diz? Olha, quando a pessoa diz para você, Oxum está cobrando que você cuide de Oxum, ou então você tem que fazer um trabalho para Oxum, o que essa pessoa está querendo dizer é isso, que você está desequilibrado, você precisa de Oxum, você precisa das energias dela, então você tem que cuidar dessa sua comunicação com Oxum, ou então fazer trabalho, uma obrigação, dar um presente para Oxum para você se conectar rapidamente com ela e absorver essa energia, só isso. Então, quando se fala assim, olha, fulano tem uma cobrança espiritual, precisa cuidar de Oxum, o que está se querendo dizer, na verdade, é que o fulano tem um acúmulo de energias, ou está faltando energias para ele de Oxum, e que entrando em sintonia com as vibrações de Oxum, as energias que estão em excesso vão ser escoadas, as energias que estão faltando vão ser colocadas, e aí ele vai ficar novamente com o seu bem-estar. Isso, minha gente, essa forma da gente entender a cobrança muda muito a figura do que é a cobrança, porque ela explica que, na verdade, não é o orixá que está cobrando, não é o orixá que está fazendo mal, é a própria natureza da pessoa que está cobrando uma ação de equilíbrio. É você mesmo que ficou doente porque você está se alimentando errado, energeticamente. Está faltando aí um balanço na sua alimentação de energias. O problema não é o orixá, não é o orixá que faz isso com você. O seu organismo espiritual está desequilibrado pelas suas ações, por onde você frequenta, as energias que você tem absorvido, do que você se alimenta energeticamente. E na verdade, não é o orixá que faz o mal acontecer, é a ausência do orixá
que está fazendo mal para você. Porque Oxum, nesse caso que eu dei, na verdade, nesse exemplo que eu dei, na verdade, Oxum é o remédio que a pessoa precisa. Oxum não é a causa do problema. A causa é a sua alimentação energética que está errada, está desbalanceada. O remédio é Oxum. Então isso muda muito a figura da cobrança, muda muito o entendimento da cobrança. E aí, faltando o Oxum, caso você não faça nada, você vai ter consequências. Porque você vai continuar com a sua dieta espiritual desequilibrada, faltando energia essencial para você ali. E essas consequências não são culpa do orixá, não são culpa do Oxum, de Oxum, é a sua própria culpa que não tomou o remédio para o seu problema. Sabe o que isso quer dizer? Que através de um trabalho espiritual contínuo, ou seja, um desenvolvimento mediúnico, um trabalho contínuo espiritual, a pessoa ela consegue manter a sua dose de energia de Oxum na quantidade certa, enquanto estiver trabalhando. Ou então, se ela não quer ter este compromisso do trabalho espiritual contínuo, então ela faz um trabalho ali que conecta ela rapidamente às energias de Oxum, vai captar aquela energia que ela precisa, vai tomar, é como se fosse uma injeção, né? Vai tomar. O trabalho espiritual contínuo é aquela dose homeopática. Você está se tratando pela homeopatia. Todo dia, toda semana você está tomando ali o remedinho para absorver aquelas energias. E o trabalho espiritual, a obrigação, uma firmeza para um orixá é uma injeção. E que vai fazer você captar aquela quantidade de energia rapidamente naquele momento. E aí você vai conseguir o equilíbrio outra vez. Mas só que esse equilíbrio, pela injeção, ou seja, pelo trabalho, como não é uma coisa contínua, vai chegar um tempo que vai acabar. Porque você mesmo consome aquela energia que você vai absorver. É natural. A gente se alimenta e a gente gasta aquilo que a gente comeu. É a mesma coisa em termos espirituais. Você vai fazer o trabalho para Oxum, vai tudo melhorar em termos energéticos para você. Mas daqui a algum tempo você vai ter que refazer o trabalho. É por isso que quem não trabalha continuamente espiritualmente, a sua espiritualidade, de vez em quando renova trabalho. Agora vou fazer um trabalho para Oxóssi, agora vou fazer um trabalho para Oxum outra vez, vou fazer uma firmeza para Oxum mais uma vez, de ano em ano, a cada 3 anos. Por quê? Porque aquela energia que absorveu naquela injeção, aquela energia ela começa a ser consumida, vai chegar um momento do desequilíbrio outra vez. Então, é por isso que quem prefere ficar fazendo trabalhos, obrigações, ao invés de fazer um tratamento espiritual contínuo, de trabalhar a sua espiritualidade continuamente, de tempos em tempos, vai ter que refazer aquele trabalho. E quanto à atividade espiritual contínua? Agora eu queria entrar numa questão importante. Qual é a atividade espiritual contínua que poderia trazer as energias que aquela pessoa precisa? Qualquer uma. Apesar de eu ter falado aqui, olha, um trabalho espiritual, trabalhar a mediunidade, apesar de eu ter falado isso, não é só no terreiro de Umbanda, por exemplo, que se consegue um equilíbrio desse, que se consegue absorver a energia de Oxum, de Oxóssi, de Xangô, aquela energia que está faltando para a gente. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos o direito de escolher qual é o caminho espiritual que nos agrada, da forma como nós preferirmos. E ninguém pode nos obrigar ao que nós não desejamos. Isso seria ferir o livre-arbítrio, que é uma lei divina, nenhum guia, nenhum orixá, ninguém faz isso. Ah, mas e a energia de Oxum? Como que ela pode ser absorvida fora do terreiro? Bom, o importante não são as 4 paredes que formam o templo. Afinal, minha gente, o orixá, o que é? O orixá é uma emanação divina. Ele está presente em qualquer lugar. Então, se a gente se conectar com Deus de alguma forma, de alguma maneira, a gente vai acabar assimilando a vibração daquele orixá que nos é essencial. Porque essa vibração vem de Deus também. Então, o que aconteceria, por exemplo, com aquela pessoa que mora na Coreia do Norte, que não tem Umbanda lá de jeito nenhum, que não tem candomblé? Ela estaria sempre desequilibrada? Estaria sempre sofrendo problemas por causa do seu desequilíbrio energético? Ela tem lá as formas dela de se ligar à espiritualidade ou ao que ela chama de espiritualidade. Então, Oxum, Ogum, Iemanjá, como são vibrações que vêm de Deus, eles estão em qualquer lugar. Estão na África, estão no Brasil, estão na Europa, estão na Coreia. São vibrações divinas, irradiadas de Deus e que atuam sobre a natureza de todo o nosso planeta. É claro que o trabalho espiritual no terreiro, às vezes, facilita a captação dessa energia porque a gente lida diretamente com essa energia. Mas não quer dizer que seja a única maneira. Senão, olha só, quantas pessoas você conhece que já saíram de terreiro e que se encontraram em outra religião e que não tem problema espiritual nenhum. Estão bem na outra religião. Por que estão bem? Porque elas se mantiveram conectadas à espiritualidade.
Elas mudaram a forma, mas não mudaram a essência. E isso basta. Não é preciso outra coisa. Então, dentro do terreiro, se consegue equilíbrio energético? Sim. E até como eu falei, às vezes até vai um pouco mais rápido, porque a gente lida direto com Oxum, com Oxóssi, com Xangô, com as energias, com as vibrações que vêm de Deus. Mas também dentro do budismo, dentro da igreja católica, dentro da igreja messiânica, dentro da igreja evangélica, também se consegue absorver essas energias, porque são energias divinas e Deus está em todos os lugares. Mas, apesar de poder ser em qualquer lugar, tem uma condição que impede ou facilita que a gente consiga absorver as energias que nos faltam. Sabe qual é? É a condição de nós gostarmos daquilo que a gente está fazendo, da gente se sentir bem ali dentro, da gente confiar naquilo. E isso, é claro, tem uma explicação muito lógica. Porque se você está em uma religião ou um templo por obrigação, você não gosta daquilo, você não tem o menor interesse naquilo. Se você está ali, você não está com o coração aberto para aquilo. E se você não está com o coração aberto e está sem interesse, você não vai conseguir se sintonizar com aquela vibração, com aquela energia. Então não adianta falar, olha, vem para a Umbanda, vem para essa religião, vai para aquela religião que vai resolver seu problema espiritual. Se a pessoa não se sentir afim àquilo, se ela não tiver sintonia com aquilo. É o caso, por exemplo, da pessoa que tem aversão a Umbanda, odeia Umbanda, gosta muito da igreja católica. Não adianta dizer para ela, olha, vai colocar roupa no terreiro. Porque mesmo que ela coloque roupa no terreiro, ela não vai conseguir entrar em sintonia com as vibrações que ela precisa, absorver as energias que ela precisa. Não vai ter o equilíbrio, não vai se alimentar energeticamente daquilo que está fazendo falta para ela. Ela não vai ficar à vontade ali dentro do terreiro e não vai conseguir o seu equilíbrio espiritual. Da mesma forma, não adianta levar para a igreja evangélica alguém que goste do candomblé. A pessoa não vai ficar bem. É no candomblé que ela vai conseguir se equilibrar. E isso acontece, esse negócio de não conseguir se equilibrar em um local e conseguir em outro, isso acontece até de terreiro para terreiro, tá? Às vezes a pessoa gosta muito de Umbanda, ela, no seu sentimento ela fala, eu sou umbandista. E aí ela frequenta um terreiro, mas ali naquele terreiro ela se incomoda com algumas coisas daquela casa, ela não se sente muito assim entrosada, muito sintonizada com as coisas que acontecem ali. Então, se isso vai chegar a um ponto de falar mais alto que o seu sentimento espiritual, ela não vai conseguir ali o equilíbrio que ela precisa, porque ela está incomodada naquela casa. Aí, às vezes, ela sai dali e vai para um outro terreiro. E rapidamente as coisas melhoram para ela, porque rapidamente naquele outro terreiro ela conseguiu o seu equilíbrio, ela conseguiu se sintonizar. E às vezes a culpa dela não ter se sintonizado na primeira casa não era nem da casa. Às vezes era simplesmente a forma como a pessoa se identificava com ela. E aí, quando ela entra num outro terreiro, que a coisa encaixa melhor na cabeça dela, aí ela consegue o seu equilíbrio. Aí ela consegue se alimentar das energias que ela precisa. Isso não quer dizer que lá na primeira casa não tivesse a tentativa do auxílio energético, que não tivesse os guias ali ajudando, orixá, força de orixá, mas tinha uma incompatibilidade energética causada pela própria incompatibilidade emocional ou psicológica daquela pessoa. Então não adianta tentar resolver os desequilíbrios energéticos forçando a algo que a gente não queira ou que a gente não gosta. Não vai resolver. A gente tem que, em termos espirituais, a gente tem que fazer as coisas, exercer a nossa espiritualidade com o coração aberto. Só assim a gente vai absorver aquelas energias que estão nos faltando. Em resumo, a cura espiritual, a cura para o nosso corpo espiritual, ela depende somente da nossa correta alimentação energética. E essa alimentação energética ela pode acontecer de duas formas. Ou através de um único banquete, que vai nos nutrir por muito tempo, que corresponde àquela obrigação, olha, faz isso, pá! E aí fez e as coisas melhoram. Mas que depois tem que ser refeito. Ou então pela alimentação contínua, num restaurante, digamos assim, espiritual, que a gente frequente sempre e que vai nos servindo aquilo que a gente precisa. E o que a gente precisa, a gente pode encontrar em qualquer templo religioso, na África, no Brasil, na Coreia, no Japão, na China, em Júpiter, se tiver vida lá, contanto que a gente se sinta bem ali, contanto que a gente goste, que a gente confie. Caso contrário, por mais que as energias estejam ali disponíveis para a gente não vai conseguir assimilar. E aí a gente pode continuar com os mesmos problemas. Opa, eu estou falando aqui em problema, mas que tipos de problemas as energias descontroladas podem causar para a gente? Isso é muito importante, é muito interessante, eu queria que você prestasse atenção. Como eu disse lá no princípio, as consequências de um desequilíbrio energético, do nosso corpo energético, elas podem afetar
não apenas o nosso corpo energético, mas também o nosso corpo físico. E mais, elas podem afetar também até o ambiente em que a gente vive, os nossos relacionamentos, porque energia é uma coisa que expande para o ambiente. Então, as energias que estão descontroladas no nosso corpo energético pode causar uma série de problemas diferentes. Assim como o excesso ou a falta de algum alimento físico causa um tipo de doença diferente, o excesso ou a falta de um tipo de energia também causam efeitos diferentes. E já que a gente está falando das energias trazidas pelos orixás, eu quero falar com você dos efeitos que algumas delas, quando estão desequilibradas, trazem para a gente. Eu dei o exemplo agora há pouco de Oxum, então vamos começar com Oxum. A energia de Oxum, a energia principal de Oxum, Oxum é vida. Então as suas energias, elas atuam muito sobre aquela parte do nosso corpo onde gera a vida, principalmente nas mulheres, o aparelho reprodutor feminino. Então, se aquela mulher que é filha da Oxum, que precisa da energia da Oxum, se está faltando energia de Oxum para ela, ou seja, se está desbalanceada a energia de Oxum, se ela está desequilibrada, é comum que essa mulher que é filha de Oxum, ela tenha problemas no aparelho reprodutor. Problema no útero, problema no ovário, às vezes até dificuldade de engravidar. Eu já vi gente que não conseguia engravidar, filhas de Oxum, que não conseguiam engravidar. E que aí fez a conexão com Oxum, a gente fez lá ou um trabalho, ou uma firmeza, ou a pessoa começou a trabalhar a sua mediunidade, a sua espiritualidade, recebendo as vibrações de Oxum, e daqui a pouco a pessoa, sem esperar, ficou grávida. Por quê? Porque estava faltando aquela energia para ela que Oxum traz. Mais uma vez, eu quero repetir, para quem está chegando agora, inclusive, não é Oxum que é culpada pela doença. Oxum é o remédio, é a falta dela que causa a doença. E isso muda muito a visão da tal cobrança. É isso que a gente tem que ter em mente. O orixá não é o culpado da doença, assim como o remédio não é o culpado da sua doença física. A falta dele é que traz a doença. Continuando, energias de Xangô, por exemplo. Xangô, as energias de Xangô atuam sobre a justiça. Então, filhos de Xangô, que precisam muito dessa energia, quando ele está desequilibrado energeticamente, costuma ter problemas de justiça, às vezes processos que se arrastam anos. É capaz dele entrar num processo coletivo contra a empresa que ele trabalha, todo mundo que está ali junto ganhar e ele não ganhar. Eu já vi isso acontecer, por incrível que pareça. Ele ser o único dentre 50 que não ganharam. Eu já vi isso acontecer. Está faltando energia de Xangô aí para ele. Está faltando energia de justiça. Ou então, uma coisa que é muito comum com o filho de Xangô, quando está desequilibrado também, é ele ser mal compreendido. É aquele tipo de pessoa que fala A, os outros entendem B. Isso quando eles estão desequilibrados. Está faltando a energia da justiça, está faltando a energia de Xangô aí na alimentação espiritual dele. Ogum é o orixá que controla energias de impulso, de ânimo, de atividade. Então, quem é filho de Ogum precisa muito dessas energias. São essenciais, é como o açúcar para o hipoglicêmico. Quando está faltando a energia de Ogum ali para aquela pessoa, filha de Ogum, o que acontece? Ela fica desequilibrada energeticamente e aí ela tende a alternar momentos de muita atividade, agressividade, com períodos de depressão. É muito comum filho de Ogum ter essa alternância de estado emocional, de estado psicológico, quando está desequilibrado, quando está faltando para si a energia de Ogum. Também é comum, às vezes, ter mania de perseguição. É comum também. Está faltando Ogum na vida dessa pessoa para trazer o equilíbrio. Yansan. As energias de Yansan são muito expansivas, são como o próprio vento. Então, quando essas energias estão desequilibradas, elas não atingem normalmente somente a própria pessoa, elas se expandem para o ambiente que aquela pessoa vive, para as pessoas que a cercam, para as pessoas com as quais ela tem mais vínculo emocional, normalmente os filhos. Então, os filhos da pessoa. Então, filhos de Yansan, quando estão, por exemplo, muito desequilibrados, é muito comum os filhos deles acabarem tendo algum problema de saúde, inclusive, porque essa energia ela é violenta e ela expande para o ambiente. Filhos de Obaluaê, de Omulu, quando estão descontrolados, eles geram energias que atuam sobre ossos, sobre a circulação, sobre as pernas, principalmente. É muito comum filho de Omulu, de Obaluaê, quando está desequilibrado, ter problema circulatório e problemas nas pernas, dores nas pernas. Ou então problema no estômago, causando úlcera, gastrite, aqueles problemas todos. Filho de Oxóssi, com energia descontrolada, ele tende a sofrer acidente, a ter queda com facilidade, enfim. Cada energia causa consequências diferentes. Mas o que eu quero dizer é: nenhum orixá, nenhum guia cobra nada de ninguém.
Os nossos orixás, os nossos guias são os remédios que nós precisamos para aquelas energias que estão descontroladas pela nossa má alimentação espiritual. Então, quando eu uso a palavra cobrança, eu digo, a palavra cobrança está correta, mas quem cobra não é o guia, quem cobra não é o orixá, quem cobra é o seu próprio organismo energético, que está com energias acumuladas de um lado ou faltando do outro, enfim, está desequilibrada e que para o seu bem-estar necessita da ação vibratória de algum orixá. Então, portanto, nem o orixá nem o guia são culpados pelos problemas espirituais que nós temos. A falta deles, sim, é que causa o problema. Eles são o remédio para nós. Então, o remédio para o corpo físico não é culpado pela nossa doença. É a sua falta que faz com que a nossa doença perdure. E a mesma coisa acontece com o nosso campo espiritual, com o nosso corpo energético. Os nossos guias, os nossos orixás não são culpados pelos nossos problemas espirituais. É a falta deles que nos faz sofrer. Pode acreditar, ligue-se ao seu orixá, corrija a sua dieta espiritual e você vai ver como eu tenho razão. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Grande abraço.